Existe um padrão que se repete entre os milionários, CEOs e as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E eu não tô falando de acordar às 5 da manhã. É o que eles fazem no momento de silêncio. Eles leem. Mas aqui tá o segredo, eles não leem só para ganhar dinheiro. Eles leem para se tornar o tipo de pessoa que atrai dinheiro, oportunidades e relacionamentos de alto nível. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o hábito da leitura é a ferramenta mais poderosa para enriquecer a sua mente, a sua saúde e também o seu bolso. Oi, gente! Eu sou a Laura Pietra e seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal. Aqui eu tô criando uma comunidade de pessoas que gostam do assunto de autodesenvolvimento, espiritualidade, mentalidade. Então, se você gosta desse assunto, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa comunidade. Eu sei que você já deve ter visto vários vídeos, várias coisas te relembrando a importância de começar a ler e não só buscar informação e novas referências em vídeos. Mas hoje eu quero te mostrar que você precisa começar a colocar isso em prática na sua vida. Porque vários dados, várias pesquisas já têm mostrado que os brasileiros eles estão lendo cada vez menos livros. E eu me incluo nessa. E passando cada vez mais tempo nas redes sociais. Para a maioria das pessoas, parar ali um tempo para ler tem se tornado chato, tedioso, dá sono. Então, como você vai mudar essa sua perspectiva sobre a leitura? Eu tô toda semana trabalhando esse hábito em mim, porque se a gente deixar, a gente vive no celular. Porque é uma competição muito injusta, porque quando a gente tá falando de estar no celular, é muito mais prazeroso do que você parar para ler um livro. Então eu tô sempre trabalhando para que eu comece a trocar, sabe? Esse estímulo rápido que é você estar ali olhando todo dia a vida das pessoas, olhando uma nova fofoca, olhando várias coisas que chamam a atenção realmente porque é feito para isso e virar a minha atenção para algo que realmente possa me agregar. E eu comecei a perceber os efeitos mais fortes porque quando a gente acha que a gente está muito longe de uma tia ou uma avó que simplesmente leu um título e saiu repassando a informação, a gente não tá não. Eu comecei a ver isso nos meus hábitos de interpretar alguma coisa e achar que já era verdade. E como você vai ter acesso a isso diariamente, a sua parte mental de questionar, de duvidar, ela vai ficando enfraquecida. Porque você acha que tem um canal ali de notícia, um Instagram, uma pessoa que é referência pra você, te passando informação, você já compra como verdade. E isso é muito ruim, porque te deixa sem senso crítico, te deixa sem opinião, porque a sua opinião acaba sendo baseada em tudo que você tá vendo. E já quando você troca o estímulo, que seria agora para uma leitura, você começa a buscar referências dentro da sua cabeça e se conectar com a ideia que está sendo passada para você. E é muito bom você dar novos estímulos para sua cabeça. Eu tô lendo agora um livro que é Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro. E o autor fala, ele fez estudos de como existem diversos milhares de neurônios na nossa cabeça e que eles fazem essas ligações e para fazer novas ligações ele precisa de novos estímulos. Então, se você está sempre consumindo a mesma coisa, os seus estímulos vão morrendo e vão ficando os mesmos. Ou seja, a gente vai ficando mais burro. E quando você estimula a sua mente de forma diferente, fazendo uma nova atividade física que você nunca fez, fazendo uma nova amizade, lendo um novo livro, você vai criando novos estímulos e novas ideias para tua cabeça. E isso deixa sua mente mais poderosa. E nisso que eu te falei que nós, brasileiros, a gente tem lido cada vez menos, eu consegui reparar isso. Ano passado eu realizei um grande sonho que foi viajar para fora do país. E sempre que eu tava aqui no Brasil, pegando transporte público, tipo metrô, ônibus, eu ficava observando as pessoas. E todo mundo, assim, 90% das pessoas estavam no celular fisgadas, não conversava com ninguém do lado, não estava lendo um livro, não estava fazendo nada, simplesmente no celular. E qual é o ponto? Quando eu viajei para Portugal ano passado, eu peguei metrô e peguei ônibus também, e eu fiquei observando o comportamento das pessoas também. E, cara, a diferença é que lá muitas pessoas estavam lendo livro no transporte público ou sem celular. E eu achei isso bem interessante, porque são formas diferentes e culturas diferentes. Já que o brasileiro é considerado um dos que mais passa tempo nas redes sociais, mas também um dos mais criativos, enquanto o pessoal, eu só tive referência de Portugal,
param para ler, têm uma vida talvez um pouco mais calma, não são tão materialistas nesse sentido de comprar o tempo todo, consumir o tempo todo. Então eu acho legal trazer isso, porque foi uma perspectiva diferente, foi uma nova conexão que eu fiz. Existe diferença de um país para o outro. E aqui eu quero te trazer a ideia de que ler não vai te enriquecer só financeiramente, mas também em outras áreas da sua vida, já que pode te enriquecer de forma mental. Se você para ler um livro de ficção, não só de aprendizado, você consegue trabalhar mais a sua parte de imaginação, você vai ter que imaginar o cenário acontecendo. Além disso, você vai estar reduzindo o seu estresse e sua ansiedade, coisa que acontece muito quando a gente passa horas no celular. Isso é um benefício para a sua saúde mental. Existe também a riqueza social, porque você acaba se tornando uma pessoa mais interessante, porque você consegue estudar sobre vários assuntos e saber um pouco mais sobre eles, ao invés de ficar só no superficial. Você acaba tendo mais repertório. Quando você for conversar com alguém, você vai conseguir se expressar de uma forma melhor. Tudo isso pode contribuir para os seus relacionamentos. Tem uns livros que eu adoro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eles falam exatamente sobre como você lidar no dia a dia com certas situações. Então é legal para você também trabalhar as suas relações humanas, você quebrar certas crenças que tem na sua cabeça. Então todos esses tipos de leitura te ajudam a melhorar como pessoa. E para você ver como o livro te ajuda a quebrar certas crenças internas que você tem, quando eu comecei a ler A Coragem de Ser Imperfeito, eu ainda estava com muita dificuldade de gravar vídeos, expor minha opinião, como fazer isso da melhor forma e ao mesmo tempo quebrar o receio, a vergonha. O livro aborda muito o aspecto da vulnerabilidade. Você entender que você é um ser humano vulnerável e que você tem seus medos. E que qualquer pessoa na face da Terra tem medo, tem diversos medos e muito igual aos seus e aos meus. Então não tem por que eu ficar me prendendo a um medo comum às pessoas e que só eu posso quebrar. E quando eu venço o meu medo, eu inspiro outras pessoas também que têm o mesmo medo que o meu. A autora fala que um dia ela estava para se apresentar numa palestra e ela nunca tinha feito isso para tantas pessoas. Era algo que ia ser muito grande e que ia passar ao vivo, e ela disse que ficou muito nervosa, mas ela sabia o que ela precisava fazer, que não tinha para onde correr, que ela ia ter que aparecer ali no palco e falar. E um dos receios dela é que a palestra dela não fosse muito boa. E o que ela fez? Ela começou a estudar as melhores palestras que tinham disponíveis assim na internet e o que chamava a atenção na palestra, o que prendia. E os dois medos principais dela era que a palestra não fosse boa e se expor a muitas pessoas. Então ela fez de tudo para ser uma palestra cativante e que conseguisse passar uma mensagem para as pessoas, e perdeu o medo ali de se apresentar para 500 pessoas na frente dela e além de estar ao vivo. E depois de vencer esse medo, a palestra dela foi uma das mais assistidas lá da empresa que ela fez. E além de atrair novas pessoas para os cursos, para tudo que ela oferecia. Ou seja, ela venceu o medo, uma coisa em comum que ela sabia que muitas pessoas têm, que é se apresentar em público, entendeu qual era a melhor maneira que ela poderia cativar as pessoas e ser algo realmente interessante, e ainda por cima teve resultados de vencer o medo dela. E saber essa história me ajudou muito a começar a gravar vídeos e perder o receio que eu tava tendo, sabe? Simplesmente esse livro me ajudou a começar e me desprender mais, sabe? E por último, a leitura te dá exatamente isso, a riqueza das oportunidades, de você ver o mundo com uma lente diferente. Alguém te apresenta uma nova ideia através do livro e você consegue conectar com as coisas que você tem vontade de fazer ou ser. E por que será que a maioria de nós odiamos ler ou temos preguiça? Eu acredito que o primeiro motivo é que pode existir o baixo incentivo, ou quando tem um incentivo é para você ler umas coisas muito chatas. E acaba que cria uma associação de que ler é uma coisa chata, que não é interessante, é tedioso. E realmente, se você para ler um livro com termos difíceis, sobre um assunto que você não tem o menor interesse, vai ser muito difícil. Você não vai querer ficar lendo ali só por pressão e acaba virando algo ruim. Eu, sinceramente, durante a época da escola, eu tive pouquíssimos incentivos para começar a ler. Eu lembro que tinha biblioteca, eu ia lá e eu achava um porre. Eu falava, meu Deus, quanto tempo eu vou demorar para ler um livro dessa grossura?
Eu não tinha nada pra fazer, mas eu achava que ia demorar e que ia ser chato. E conforme eu fui crescendo e pesquisando, e eu vi que isso era uma habilidade que pessoas que têm sucesso na carreira, financeiramente, elas param para ter novos conhecimentos. Então eu falei, cara, eu preciso adquirir esse hábito. E aí eu entendi sobre você parar para ler assuntos que te interessam, para você conseguir evoluir para outros assuntos que não te interessam tanto, mas são importantes de serem aprendidos. A segunda coisa que dificulta muito esse hábito da leitura é, como eu te falei, a diferença entre as redes sociais e você parar para ler um livro. E na competição entre essas duas coisas, o seu cérebro vai querer a coisa mais fácil, que vai ser as redes sociais. Só que você vai ter que aprender a escolher o outro lado, porque a sua mente sempre vai querer as coisas mais fáceis para evitar gasto de energia. E agora eu vou te mostrar como você fazer o hábito da leitura virar um prazer na sua vida. A primeira ação é a regra dos 5 minutos. Você não pode achar que você, que não lê nada hoje, vai começar a ler um livro de 200, 300 páginas, isso aí vai se tornar tudo mais difícil e vai voltar para sua mente como isso aí é muito difícil, isso aí dá preguiça, melhor nem começar. Então o que que você vai fazer? Você vai escolher um livro do seu interesse e você vai ler por 5 minutos. Seja na hora que você acorda, seja ali na parada do almoço ou à noite antes de dormir. É assim que você vai começar esse hábito, você vai começar num pequeno passo. E você precisa deixar esse livro perto de você. Você não pode começar a ler ele e esconder em algum lugar, porque aí você não vai nem se lembrar. Tenta deixar perto da sua cama, em cima da mesa, em algum lugar que você esteja constantemente durante o seu dia vendo. Se eu pegava o livro, começava a ler e guardava em algum lugar que eu não visse, eu acabava até esquecendo. Então, se você deixar visível, vai te ajudar a criar esse hábito. A segunda ação é mate um livro sem dó. Se você começou a ler e o livro não te pegou, não tá interessante, você não tá com aquela vontade, cara, você não precisa ler ele inteiro. Deixa ele de lado e lê outro. Às vezes não é o momento. Às vezes você realmente não gostou dele e tá tudo bem. Não fica fazendo disso uma tortura. Se você não gostou, pega, troca para outro. Antigamente eu pensava que não, se eu comprei um livro, eu tenho que ler ele até o final. E aí acaba que vira um problema, porque eu não quero ler, tá chato. Então fica meio que uma pressão, uma tortura ali para ler. Então é melhor você entender que você não tá a fim de ler aquele livro, troca para outro. Agora, quando você gosta do livro, você tá interessado, cara, você não quer parar. A terceira ação é troque um momento de tédio por livro. Porque às vezes você tá ali numa fila esperando, ou você tá aguardando o seu celular carregar, enfim, fazendo aqueles momentos que você não tá fazendo nada. Ao invés de você ficar presa no seu celular, você vai pegar o livro e vai ler algumas páginas. No início é difícil, mas eu juro que funciona. Quando você se ligar que você tá no momento que tá mais calmo, que você provavelmente ia pegar o celular, você pega o livro e já começa a ler algumas páginas. Eu gosto de ter o Kindle, ainda mais agora que eu tô no modo viajante, que eu consigo ter, sei lá, 100 livros aqui e ler todos num objeto só. Mas o livro físico, ele tem o seu jeitinho, eu também gosto, mas não dá agora para eu carregar um monte para todo lado. Então agora é Kindle que eu uso. E por último, você entender qual o formato que mais encaixa com você. Você pode perceber que é o livro físico que te deixa mais empolgada, que é o Kindle, que é um audiobook. Então você pode explorar esses formatos, mas que te ajude a criar esse hábito. Eu sinceramente não curto tanto audiobook. Eu já tentei escutar algumas vezes, mas não me prendeu muito. Eu prefiro parar para ler mesmo. Ou se for para ouvir alguma coisa, que seja um podcast, seja um vídeo no YouTube, algo mais visual. E a melhor forma de você começar esse hábito, ele realmente virar algo fixo na sua vida, é você começar por algum livro que te interessa. Busca as pessoas que você admira, que você acha que tem algo em comum e vê o que essas pessoas leem e o que te chama mais atenção. Foi assim que eu comecei e eu acho que essa é a melhor forma de começar. Eu tenho aqui na descrição 4 livros que mudaram muito a minha mentalidade e me ajudaram a ter novas perspectivas simplesmente porque eu parei para ler e me trouxeram, sério, uma nova mentalidade, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que eu citei aqui no vídeo. Tem Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que eu só vim ler esse ano, mas, cara, fez um boom na minha mente. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia. Tem outro livro que eu adorei ler também, que é Mais Esperto que o Diabo. Sério, esse livro também é aumentar a mente, assim, incrível. E por último, um mais de ficção e que eu adorei ler, que eu li esse ano também, foi
Um de Nós Está Mentindo, que foi uma leitura, cara, que eu li muito rápido. Porque a história é envolvente e tal, não é só ensinando nada, é só uma história. E eu recomendo você ler se você quiser criar esse hábito mais forte através de histórias, ao invés de só conhecimento técnico, mentalidade e tal, você também explorar a ficção, algum assunto. Eu gosto muito de filmes de terror. Então, por que você não começa a ler um livro de terror? Eu tenho certeza que tudo isso que eu te passei aqui no vídeo vai te ajudar a criar esse hábito e realmente gostar disso. Bom, foi isso que eu fiz na minha vida e que tem me ajudado a ler muito mais livros do que aquela criança que não estava nem aí para livro e achava tudo chato. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar aqui no comentário algum livro que te inspirou para você recomendar para outras pessoas ou que você tá a fim de ler. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler, eu leio todos os comentários. Agora, se você quiser ter um contato mais próximo comigo, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela para você começar a seguir e a gente poder se falar. Um beijo e até o próximo vídeo.